Olá, bem-vindos a mais um episódio especial, esse episódio 666, né? Um especial aí nos, sei lá, do inferno, Satanás, enfim, umas coisas que a gente vai falar hoje, mais sobre a origem do mal, né? E nada melhor que falar sobre o mal com vocês aqui, representantes do inimigo praticamente. Não, mas é um episódio que eu não lembro mais em qual que a gente tá falando agora, o número dele, mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre aí a atuação do mal, se ele realmente existe ou não, que é uma das questões. De repente a gente pode falar um pouquinho sobre a casa dele, que chamam de inferno, se existe ou não, se é somente um termo utilizado aí para representar, e principalmente essa atuação, né, do mal hoje em nossos dias. Então vamos começar hoje. Podemos falar sobre Satanás, enfim, e os seus anjos. Vamos começar. O Bola hoje trouxe o manual da demonologia. Eu tenho medo, deve ficar perto de um livro como esse. Hoje a gente vai tocar o disco da Xuxa ao contrário, hoje a gente vai fazer um pentagrama, a gente vai ver o que vai acontecer aqui. E podemos falar sobre o pacto da Xuxa. Até semana passada, né, que teve. Porque ela falou sobre reescrever a Bíblia, não, e aí já a crentalhada caiu em cima, né? Um abraço aí aos crentes que nos ouvem. Inclusive você. Esse livro aqui é só capa. É só capa. Só capa. É a Bíblia dentro. E esse é um assunto que não é tratado. Se fala assim esporadicamente, mas nunca se fala sobre aquele. Hoje nós vamos estudar esse assunto e tal. E a gente vai discorrer isso depois, né? Mas na verdade era um assunto que deveria ser mais falado. Né? Discorrer mais sobre, saber como que funcionam essas coisas que nem tu falou, né? Não só da origem do mal, mas o demônio, quem foi, Satã, esse tipo de coisa. Satanás, o inimigo de Deus, atuação, como que funciona, como que não funciona. O que a Bíblia trata desse assunto, né? E não é no intuito de promoção do ser, né? É mais pra gente saber com quem a gente está lidando. Não é questão de vamos falar sobre isso, a gente vai estar dando glória ao demônio, em vez de a gente falar sobre Deus e Jesus e tal, a gente vai estar falando sobre esse assunto, um assunto tão pesado, tão ruim e tal. Mas na verdade não é isso, né? É que a Bíblia trata desse assunto, principalmente no Novo Testamento, né? A gente vai falar sobre isso. Mas é um assunto que deveria ser mais tratado, um pouco mais falado. A gente deveria ter um pouco mais de conhecimento, assim. Eu sempre digo que esse é um assunto assim que eu geralmente gosto de estudar e tal, porque eu gosto dos filmes também, as coisas de terror, essas coisas assim, né? Então, tu gosta também, né, Júlio? Não. Tenho medo. Tem medo? Tenho medo. Com respeito. Essa é uma... Quando a gente vai estudar a história da igreja, por exemplo, né? Não que tenha assim, não, é isso, é aquilo, não. Mas parece que essa parte, assim, esse legado, quando aconteceu ali a Reforma Protestante, é um legado que ficou mais para a Igreja Católica. Eles falam sobre esse assunto, eles tratam desse assunto de maneira mais clara, mais aberta. E as igrejas protestantes, elas meio que, assim, não falaram mais sobre esse assunto, assim. Não se toca mais nesse assunto. Tanto que, falando sobre esse livro aqui, né? Se tu vai pesquisar, quero ler um pouco mais sobre esse assunto, você não encontra literatura, na língua portuguesa mesmo não tem. Encontra um ou dois, tem um livro de um padre que ele trata da questão da psicologia da psiquiatria com essa questão espiritual, né? Até onde é um problema psiquiátrico e aonde que é o limite da psiquiatria para depois achar que é alguma coisa relacionada à possessão, alguma coisa assim. É possessão e psiquiatria, acho que é o nome do livro. Um padre que trata desse assunto. E assim, pouquíssimos livros, não tem literatura em inglês, tem mais, né? Obviamente, né? Mas assim, poucos livros, pouca coisa assim. Esse livro aqui é um achado, né, no meio nosso aqui, da língua portuguesa, que é do pastor Carlos Augusto Vailate, que é um pastor da igreja evangélica Jaboque, se eu não me engano. É um excelente pastor, ele é um doutor em teologia. Quem quiser depois aí assistir o conteúdo do pastor Carlos Augusto Vailate aí no YouTube, enfim, as pregações dele, ele é um excelente pastor, tá? E ele escreveu esse livro aqui, que é o Manual de Demonologia, que nada mais é do que uma exposição exegética de Marcos capítulo 5.
em que ele fala lá da história do endemoniado de Gadara lá. Tá. Então, e é isso assim. É um livro muito bom, recomendo também para quem quiser. Não tem nada a ver com a capa, não tem nada de sombrio. É simplesmente um estudo bíblico sobre o assunto, assim. E é um livro muito bom, é um assunto bem legal também. Mas é realmente pouco falado, assim. Não se fala pouco, é que nem eu falei, existe um tabu, assim. A Igreja Católica, né, já atua mais nisso, né? A Igreja Católica no Vaticano, ela faz congressos anuais, enfim, a cada bienais, assim, sobre essa questão de exorcismo, de possessão, como que funciona, como que não funciona, né? A Igreja Católica tem um ritual de exorcismo, assim, já padrão, né, que geralmente é utilizado e tal. Independente se a gente acredita que é daquela forma ou não, né? Não vamos entrar nesse mérito agora, né? Mas é uma igreja que atua, digamos assim, nessa questão, assim, né? Nós, como protestantes evangélicos, a gente fica numa coisa assim meio... o diabo existe e tal, mas acontecer algum problema na igreja, vamos se reunir, fazer uma oração e cantar o Castelo Forte. Fica uma coisa assim meio... Ninguém sabe direito o que faz. Então eu acredito que seja... Ou comercializa, né? Quando não comercializa, que é o problema hoje, então. né? Utiliza o diabo para supostas possessões e supostas atuações do inimigo, enfim, para poder ganhar dinheiro em cima, né? E muita incompetência colocada nas costas do pobre diabo, que tem nada a ver com isso. Também. Né? As pessoas não se programam, não se colocam, não planejam nada e chega lá, dá errado. É o inimigo atuando para atrapalhar a obra do Senhor. Exatamente. Wesley. O quê? Quer falar? É bem amplo o assunto, né? Se a gente pegar a espiritualidade da coisa, a gente vai misturar bastante coisa ali, né? A gente entra nessa parte de exorcismo, de possessão, A Bíblia traz, né? Exemplos de pessoas possessas, que o Bola trouxe ali. Talvez seja o mais famoso, né? Ali que o negócio estava violento, né? Também. E assim, Cristo atuou, vamos dizer assim, fazendo exorcismos, chamando o demônio pelo nome, vamos dizer assim, e atuou libertando pessoas que estavam possessas, né? Esse é um ponto, assim, eu acho que dificilmente a gente vai... Talvez alguns já tenham entrado em contato com isso, não sei se é a rotina, não sei qual é a incidência disso no meio evangélico. Não sei se você sabe, assim, mas raramente você vê, né? Eu não sei, eu não acompanho muito essa parte televisiva, comercial, não sei como é que tá isso hoje. O Bola até estava falando ali da questão de que a gente não tem muito isso nessa vivência na nossa rotina. Mas eu acho que vai muito de pequenos... Opa, aí ó. Aí foi. Aí foi. Então pode ter o inimigo aqui. Eu tô falando. Eu sou o Pablo. Pra não... Já diria Ludmilla, é hoje, né? Então assim, a gente tem essa coisa de acontecer, que tá no meio evangélico também, mas muita gente pega assim, não, vamos, traz aqui pra frente, quando na verdade é todo se a gente pegar, e fica encenando, e vai saber, né, a veracidade daquilo ou não. Agora, isso aí só colabora para banalizar ainda mais o assunto e quem sabe a gente até fugir mais dele ainda. Por quê? Porque tem muita fantasia em torno dele. E se de fato, quem sabe uma pessoa dessa que você está falando, quem sabe estava com algum problema lá mesmo, ainda foi, né, feito comércio lá em cima da vida da pessoa, às vezes ela nem foi liberta, volta para casa com um problema e ainda usaram a pobre da pessoa ali lá, no desespero, vamos dizer, né? Então assim, mas os fatos são, independente se a pessoa está ou não, o mal existe, o bem existe, isso aí é desde o início, e essa atuação... Às vezes a gente vive uma vida tão assim, não vou dizer superficial, mas tão fora dessa realidade de bem e mal, que às vezes nos choca quando a gente tem um exemplo disso. Ou, não, meu Deus, como assim? Isso aí é o fim do mundo, isso aí não existe, isso aí é sensacionalismo e tal. A gente fica meio fora dessa disputa de bem e mal que existe por trás das cortinas daquilo que a gente não vê, né? Tanto bem quanto mal atuam e a gente vive num mundo sob, vamos dizer, não é domínio, mas sob uma constante tensão entre esses dois lados, né? Agora, isso aí mais abertamente a gente entra, né? Em casos de possessão, enfim, que seja, pode chamar do que for. Mas eu acho que independente se você está possesso ou não, se você conhece, viu, lida com isso ou não, o mal e o bem eles vão atuar e você vai fazer parte dessa disputa. Seja ela extrema ou seja
pequenas decisões que você vai tomar, em pequenas atuações, em pequenas consequências, enfim. Esse mal vai atuar, seja de uma forma leve, de uma forma pesada. Tanto é que dificilmente a gente tem essa frase muito comum em sermões, né? Dificilmente o diabo vai se apresentar pra gente na forma de diabo, né? Que a gente está imaginado a caracterizar ele. Então o mal, ele tem, assim como o bem tem diversas formas de atuação, o mal também ele tem diversas formas de atuação. Tanto é que ele pode vir, às vezes, travestido de algo que a gente nem imagina que lá existe algo ruim, ou que ali existe algum problema, ou existe alguma intenção ruim, ou algum desvio de caráter, ou algum problema naquela atitude ou naquela decisão que a gente vai tomar influenciado por algo negativo, né? Isso, de repente, a gente vai perdendo essa ciência com o tempo. Não deixa de ser uma atuação do mal. E a gente já citou esse livro de Lewis aqui, né, sobre a atuação do... Como é que é o nome do livro? Esqueci que ele tá falando dos demônios lá, né? A maneira do diabo atuar, principalmente em relação ao cristão, ela às vezes ela não é nem tão aberta assim. Ela é na rotina cristã mesmo. Ela é de atuar ali, ela é no conformismo, no manter do jeito que está. Então o diabo, o mal, ele vai ter as formas de atuação dele, as formas extremas, as formas não extremas, mas às vezes as formas comuns também, e a gente está mais, vamos dizer assim, palavra pesada, mas às vezes a gente está mais endemoniado do que aquele endemoniado que está lá na TV sendo uma pessoa tóxica e achando que a gente está sendo, sou cristão aqui. Não, o diabo às vezes está atuando na gente mesmo, a gente estando frequentando uma igreja e não tendo nenhuma aparência de alguém que está sendo dominado por ele. Através de atitudes, através de pensamentos, através de julgamentos, através de várias coisas que tá tranquilo, o diabo não precisa endemoniar desde que você esteja já desse lado. A gente trata o caso só o extremo, né? A possessão. Possessão, a manifestação do diabo é através da possessão. Mas isso que o Wesley falou também. Mas isso que o Wesley falou também é um... Calma, vamos parabéns, de cada vez. Eu tô bem feliz que o Wesley é uma droga. O Wesley tomou a pílula azul. Pra quem não entendeu a referência, é Matrix. Não é outra pílula azul, né? Que ele sabe que o Wesley não precisa. Não, ele é um atleta. Um jovem saudável, tem saúde. Completou 21 quilômetros. 28 quilômetros. Esse final de semana é 30, semana que vem 35 e Maratona de Porto Alegre, dia 3 de junho. Acompanhe nas redes sociais. Olha aí, Leandro Quadros. Tá aqui o seu garoto propaganda. Não sei se eu vou terminar, mas eu vou começar, pelo menos. A gente vê pelo sorriso da gente. Mas isso que o... Mulher feliz. Mas isso não é isso. Mas isso que o Wesley falou, desses casos ali, mais brandos, eles também são casos de possessão. Né? A Bíblia também trabalha nessa parte. A gente tem alguns textos, né? O texto principal é naquela conversa Pedro, né? Naquela conversa de Pedro. Jesus falando com Pedro ali e tal, né? E daí, pô, Senhor, que pena, né? Que isso não aconteça contigo, que coisa desagradável, né? Que vai acontecer contigo e tal. E daí Jesus então repreende, né, o inimigo e fala: retira-te, Satanás, né? Vai para trás, Satanás. Por quê? Porque a frase que Pedro usou, Pedro estava normal, tranquilinho, conversando de boa, né? Não tinha nenhuma alteração. Não tinha um ambiente de paz. O pescoço não estava virando, não estava vomitando, né? E não estava andando assim. Abacate, né? Nada. Ele não tinha um tridente na mão, coisa assim, normal, uma conversa normal, só que Jesus identificou, né, através das palavras de Pedro, quem sabe até do seu modo, como ele falou alguma coisa, de que realmente a mensagem, né, que ele estava querendo a mensagem, porque passar. Era uma mensagem absolutamente contrária à missão, plano né, da ao redenção. propósito. Então, assim, teve essa questão, né? Então, e daí Jesus acabou expulsando o demônio, né, e mandando o demônio se retirar de Pedro. Quem sabe Pedro até, não sei, né? Também não sei como a Bíblia não fala como que ele reagiu, né? Mas deve ter um susto no mínimo. Deve ter levado um tremendo susto, né? Mas isso acontece muito assim, porque a possessão ela nunca é ela nem sempre ela é gráfica, né? Ponto de vista assim de Hollywood, assim, aquela a gente sempre espera clássica. Um show pirotécnico. A gente sempre espera assim, como o Wesley falou, né, o vômito, andar para trás, aquela coisa. Mas geralmente, né, foi o Wesley que falou. O acusador é Satanás. Dá para trás. Cada um é responsabiliza pela sua fala aqui. O advogado é de cada um também. Exatamente. Mas só que o podcast não paga um? Não. Tem um que vocês sabem. Mas a atuação geralmente a atuação mais majoritária
do inimigo, ela é uma atuação mais sutil mesmo. Em lugares e através de pessoas, de palavras que às vezes a gente nem pensa. Na verdade, é a palavra, é a intenção, é o que está se dizendo com aquilo. Se aquilo que está sendo falado sutilmente está indo é contrário às questões do reino de Deus, né? Questão em relação ao evangelho, em relação ao ministério de Cristo. Então são atuações demoníacas. Muitas vezes um pastor pode até estar lá do púlpito pregando e o demônio está ali possuindo, né? Apesar de ser uma coisa forte, mas isso pode acontecer. E de lá do púlpito vir uma palavra enganadora, enfim, e Satanás está atuando numa situação que às vezes a gente nem poderia nunca imaginar que fosse daquele jeito. Mas às vezes a gente está esperando, né, a questão gráfica, mas ela está vindo através do ensinamento, através de uma palavra contrária. Então, assim, como Wesley falou, né, as atuações, elas são tem um leque grande, variadas, né? E a gente só consegue vencer, né, essas coisas e estar atento em relação a essas questões, se a gente estiver bem assim centrado, bem ligado na questão da palavra mesmo, né? Porque através dela é que a gente sabe quando você está ligado na palavra, né? Das coisas da Bíblia, das coisas do reino de Deus, quando você escuta uma coisa assim estranha, tu já meio que percebe ei, calma aí, tô sentindo que tem uma coisa errada aqui, né? E aí a gente tem que estar ligado na palavra, né? Assim, para a gente vencer essas coisas e estar atento, né, a essas coisas. Por mais antagônico mesmo que possa parecer, infelizmente, muitas vezes os púlpitos têm sido mais usados por Satanás do que sem dúvida, por é Deus, uma realidade nos últimos tempos. Não é porque a Bíblia é aberta lá em cima que ela vai ser falado dela. Né? Muitas vezes essa Bíblia que é passada através de uma mensagem, ela está toda travestida através de pré-conceitos, através de conceitos próprios que fogem da palavra de Deus. Então isso que você até falou de nós estudarmos a Bíblia, nós buscarmos o conhecimento individual com Deus, ajuda a gente também a identificar esse tipo de mensagem satânica que muitas vezes, infelizmente, sai dos próprios púlpitos das igrejas, né? E às vezes, como vocês dois já falaram, é sutil porque quando ela vem de forma escrachada, pesada, a gente já se assusta e afasta, né? Aquela imagem que a gente tem do diabo vermelho com chifre tridente, não é assim realmente que ela vai ser apresentada. Normalmente ela vem com um pouquinho de verdade misturado com mentira, aquela coisa toda que a gente acaba ouvindo muitas vezes nos estudos, enfim. E aí é nisso que a gente acaba sendo pego, né? Se a gente não estiver firmado ali na palavra de Deus. Tem um negócio legal aqui nesse livro aqui que ele fala, Júlio, que é assim, ó. O termo hebraico, Satã, falando do... Vamos falar um pouquinho dessa coisa do que a Bíblia fala sobre, né? Acho que de repente pode até falar um pouquinho ali sobre a origem, né? Não, mas essa parte aqui é uma parte que é pouco falada, poucas pessoas sabem disso. Até quando eu li esse livro, alguns anos atrás, me chamou a atenção, porque é uma coisa que a gente acaba não percebendo. Porque a gente lê a Escritura e como a gente está vivendo já no século XXI e está bem definida essa coisa Satanás e tal, a gente acaba não percebendo isso aqui, que é uma coisa bem interessante. Quer ver? Olha só. Ele fala aqui que o termo hebraico Satã aparece 27 vezes no Antigo Testamento. Para ver como é pouco. Olha o tamanho do Antigo Testamento. Isso aparece 27 vezes. E podemos perceber que, uma coisa, ainda nesta parte da Escritura, no Antigo Testamento, não existe uma figura definida que claramente personifique o mal. Isso é uma coisa que eu não sabia. Né? A Bíblia no Antigo Testamento, ela não trata dessa figura, a figura que depois vai aparecer somente nos Evangelhos, tá? Ela não aparece, não existe a figura assim, Satanás, uma pessoa assim, ele é o Satanás aqui, ó. A Bíblia não trata assim desde o Antigo Testamento lá, e depois na medida que vai avançando o Antigo Testamento, a coisa vai começando assim a ficar um pouquinho mais clara, uma atuaçãozinha aqui e outra ali, mas não existe essa atuação assim. Isto só é notado mais adiante, em um desenvolvimento posterior, e principalmente nos escritos neotestamentários, né, que é o Novo Testamento.
através daí da figura de Satanás, Satã e do diabo, né? Que daí depois ele vai ter um nome no Novo Testamento que é o diabolos, que é o diabo, né? Em outras palavras, podemos dizer que pouco a pouco, de maneira sutil, mas ao mesmo tempo real e progressiva, Satanás deixa sua timidez de lado no Antigo Testamento, né? E coloca os seus chifres e garras à mostra e vai se revelando na Bíblia. Talvez essa afirmação espante, né, o leitor no primeiro momento, mas é a mais pura verdade. Então, assim, a Bíblia ela trata pouco dessa questão e dessa figura do diabo no Antigo Testamento. Na verdade, o diabo no Antigo Testamento, entre aspas, ele não existe. Não é que ele não existe, mas é que ele não aparece. Não se trata dele. Pensa agora. Pensa só tô tentando pensar ali, mas acho que é só no momento de Gênesis ali da serpente, né? Mas é uma coisa assim, né? Que a serpente acaba tendo o papel principal e ele como secundário, como ator. Exatamente. E aí depois tu avança ali Êxodo, até Deuteronômio, tem a história do povo ali, aí começa depois o período histórico ali e tal, né? Aí tem Salmos, Provérbios, aí depois tem os profetas e termina. Não existe um momento assim em que, esse aí é o diabo, ele está atuando assim, ele está atuando assado. Agora ele se encontrou com Deus como se fosse aquela guerra, né? Lá em Jó? Jó, aquele momento ali. Jó é um dos momentos, mas como ele fala nesse livro também, mas outros autores falam também, porque tem um artigo na frente do substantivo ali, que ali é Satã, só que ele é Gan Ha-Satã, tem um artigo na frente, então ele não pode ser, aquele termo não pode ser personalizado assim, é ele. Ali está falando de uma questão assim, que é o adversário e tal, entendeu? Mas não no diabo e no Satanás no sentido de que é um nome, mas sim que é tipo como se fosse um cargo que ele estivesse ocupando, entendeu? Mas isso é uma coisa interessante assim, porque ao longo do Antigo Testamento, as aparições, digamos assim, satânicas, elas são assim nesses termos. Não existe o cara, entendeu? Ele está aparecendo assim nos bastidores, existe uma atuação dele, a Bíblia parece que deixa claro que tem, mas só que é isso assim. Aí um Satã aqui, um Gan Ha-Satã ali e tal. Os estudiosos chamam isso de os espíritos ambivalentes, porque quando eles tinham quando existia essa demonstração espiritual no Antigo Testamento, tu não conseguia identificar se aquilo vinha de Deus ou não. Poderia ser que viesse de Deus e poderia ser que não. E às vezes até quando uma coisa ruim assim acontecia e tal, mesmo que fosse um espírito maligno, alguma coisa assim, você não saberia dizer se aquilo era uma atuação do inimigo ou se era Deus que estava atuando ali, entendeu? No sentido assim de que Deus ele controla as coisas e ele faz as coisas conforme ele quer, assim, digamos, né? E daí o Antigo Testamento vai todo nessa linha, assim, até quando ele mostra a sua cara realmente no Novo Testamento, né? Daí começa Mateus ali, a história dos evangelhos, e aí o bicho pega, né? Enquanto aparecia só 27 vezes no Antigo Testamento, a gente já vai para mais de 70 vezes, e o Antigo Testamento todo fala, o Novo Testamento todo vai falar 511 vezes sobre isso. Então, assim, existe uma disparidade, entendeu? Entre essa questão no Antigo Testamento e no Novo Testamento. No Antigo Testamento tinha uma atuação, era uma coisa tímida, estava ali, mas era uma atuação assim que não dava para você falar muito sobre ela, né? Era uma coisa também assim, por causa da aparição de Cristo também, né? Também, porque daí, né, vem o contraponto, assim. Mas aí depois nos evangelhos, então, aí o bicho pega, né? Tanto que alguns autores, né, teólogos, enfim, ao falar sobre o Antigo Testamento desse assunto, eles dizem assim, o Novo Testamento e os 4 evangelhos, principalmente, né, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles são, na verdade, o grande manual de demonologia da Bíblia, porque é onde nós vamos agora, de fato, começar a descobrir, a entender sobre essa atuação, quem é, como que funciona, como que ele age, como que ele faz, entendeu? Isso vai aparecer nos evangelhos. Aí depois que a gente vai para Paulo ali, as cartas paulinas, quando a gente sai dos evangelhos, daí de novo a atuação dele meio que volta ao normal, assim, não aparece muito, Paulo fala algumas vezes e tal, Pedro vai falar umas 2 vezes, mas também depois
Aí volta a aparecer volta a aparecer um pouco mais no Apocalipse ali de João. Mas os 4 evangelhos são, na verdade, o grande epicentro do negócio desse assunto, assim, né? E esse assunto é falado mais do que outros assuntos assim que a gente julga importante, né? Sobre coisas relacionadas a Deus, por exemplo, né? Assim, é falado 180 vezes, 200 e poucas vezes, assuntos importantes assim, né? Relacionados à graça, à fé, etc. Mas esse assunto é falado sobre ele 511 vezes. Então, quer dizer, é um assunto importante. Por isso que eu falei no começo, né? É um assunto que a gente fala pouco e a gente não deveria falar pouco, porque a Bíblia traz muito desse assunto. Né? E por algum motivo esse assunto é tabu e a gente não fala muito sobre ele e a gente, às vezes, nós perdemos com isso. Eu acho que assim, aquela hora eu estava falando antes da manifestação aqui do microfone tá vendo ali. Que o microfone do Wesley não foi o único que caiu. Já quer dizer muita coisa. Quer dizer muita coisa. Cada um com seus problemas. O meu tá... É um sinal pra vocês dois. Tem um anjo segurando o microfone dele. Mas é porque ele é filho de pastor. Tem uma proteção aí, né? Tem uma proteção aí que a gente tem que ver. Mas eu tava falando aquela hora, é que antigamente, assim, quando tu me falou que na nossa vivência aqui não se via tanto, porém quando eu frequentava algumas outras igrejas, mais na adolescência e tal, sempre tinha essa questão, mas muito mais como, tipo, aquelas coisas de TV, sabe? Entrevista, chama lá na frente e vamos expulsar aqui, aí esse aqui, ó, porque tá, e começa aquela um show, cena, assim. aquela cena assim e tal, e o que falar sobre isso então? Porque muita gente deve pensar, não, então você leu o demônio mesmo? Era aquilo ali? Não é? Vamos falar um pouquinho sobre essa atuação então, se realmente é ou não. Tem de tudo? Pode ser, pode não ser. Cara, assim, ó, eu acho que a gente tem na Bíblia, na história do mundo, depois que a Bíblia terminou a parte escrita ali, no que a gente vive hoje e tal, a gente tem o mesmo diabo de formas diferentes. A única coisa é que quando Jesus veio, Jesus conversou com o diabo. Da famosa tentação de Cristo ali. Personificados, os dois ali, né? Não é igual Jó ali, que a gente tenha alguma discussão em relação à figura. Exatamente. Jó, ele tem uma meio poética, assim, vamos dizer assim, não tão demônio e outro lado. Na história do endemoniado gadareno, ele também conversa de novo, exatamente, também. Então, assim, Jesus chamou pelo nome mesmo ali. Então, ali a gente tem isso que o Bola trouxe ali. Mas o Antigo Testamento já sai do Éden e o pau quebrando ali também. Sim. Já homicídio, para logo depois de sair de um mundo perfeito para se cometer um homicídio, você imagina o tamanho da atuação do diabo no coração de Caim. Sim. Entende? Agora, igual a Bola falou, não existe essa personificação, mas existe a atuação. Exatamente. Só para concluir em 10 segundos, né? A Bíblia fala no Antigo Testamento assim, fala de Belial, fala de Azazel, fala de Beelzebu. Então assim, ó. Só que são espíritos do mal, assim. É o mal acontecendo, como Wesley falou. A atuação do mal não é o próprio diabo. Não, é essa pessoa aqui, ó. Ele não é uma figura central, ele não é um personagem. Existe uma atuação maligna. E aí os judeus davam nomes para isso, né? Eles têm o Belial, Azazel, Beelzebu e tal. Mas depois essa personificação vai vir, né? Mas isso que o Wesley falou, sim, o mal desde o início. Sim, né? Acontecendo, o pau quebrando. E o que, pra mim, não muda muito se é o próprio ou se é o emissário do próprio, entendeu? Tipo, vai estar lá. Tanto é que o povo de Israel ali pegava uns perrengues ali de batalha espiritual ali, que era feio a treta entre os deuses ali, né, chamado, mas nunca chamado de Satanás explicitamente ali, né? Então, assim, e isso serve de lição para nós também. A atuação do demônio nunca vai ser igual. Na Bíblia a gente percebe essa diferença. Quando veio o Cristo mesmo, aí parece que a coisa ficou mais pessoal, mais de chamar pelo nome mesmo. Aí depois que ele vai também, aí tem os problemas ali da igreja e tal, mas também já sai um pouquinho de cena a figura de Satanás e entra de novo um pouquinho mais personificada ali no livro de Apocalipse, que a gente tem citações claras, assim, com uma certa figura de linguagem ali e tal.
chamando alguma coisa de dragão, antiga serpente e tal, que a gente sabe que são referências ao próprio Satanás, mas de novo, não aparece ele, aparece uma referência a ele, né? Uma referência maligna, né? Ao mal, mal, exatamente. Então se a gente ampliar o foco, sempre vai estar presente na Bíblia, o bem e o mal. Agora, se a gente restringir ao demônio mesmo, a gente pega os evangelhos ali. E assim, é interessante a gente saber disso, saber que existe, saber reconhecer isso, pra gente saber lidar e saber, não digo conviver, mas saber lutar, não lutar contra, mas saber que existe, mas saber que existe Deus, saber que existe o contraponto a isso também. E em relação ao que a gente vive hoje, em relação ao que a gente vê, a TV, o sensacionalismo que às vezes é feito em cima, cara, existe de tudo nisso aí. E outra, eu não vejo assim propósito algum nessa exposição que a gente comentou ali, né? É uma propaganda assim sensacionalista, só isso que eu vejo, porque isso é um assunto assim, a gente sabe que existe, a gente sabe que existem casos assim de possessão mesmo, né? Extremos, mas cara, são casos assim, às vezes até raros, são casos assim peculiares que exigem uma atenção individual, personalizada, algum desequilíbrio, alguma coisa que ali o demônio, sabe? Então existe uma coisa espiritual dentro daquilo. E assim, tudo reservado. Eu acho que a igreja que... É complicado dizer isso, mas a igreja que se... Complicado não. A igreja que se apoia nisso como... venha que aqui nós expulsamos demônios, poxa... Eu acho que não está fazendo uma grande ajuda, assim, sabe? Bem essa bandeira que é para levantar, exatamente, do que um ministério, assim, poxa, não, tem alguém lá, não, vamos lá, tal, sabe? Eu acho que é muito até para a exposição da pessoa, como o Bola trouxe ali. Esse é um ministério feito de uma forma silenciosa, de uma forma... Que é assim que eu acho que a Igreja Católica até trata, né? Eu acho que a Igreja Católica, nunca vi uma Igreja Católica colocar num público. Acho que nem deve... Né? Exatamente. Existe uma espécie de um ritual, né? Reservado que tem que ser feito. Eles não guardam uma sessão de... Os padres são até treinados para isso, né? E não é qualquer um que pode fazer também. A gente vê isso muito em filme, né? Tem toda esse... Então, assim, essa maneira, não é uma maneira respeitosa, mas uma maneira reservada, como isso é tratado, tal, dessa luta espiritual que realmente ocorre. Então eu vejo muito sensacionalismo quando você coloca isso, e até uma banalização do mal, se é que dá para falar isso, né? Mas é o que acontece. E aí, quando a gente tiver não digo uma luta extrema, mas uma luta como foi a de Pedro ali, né? Para não deixar o demônio falar por ele, que foi o que aconteceu. Podemos chamar de endemoniado, igual você trouxe, não deixa de ser sinônimo uma coisa com a outra. Aí quando a gente vê a condenação, eu já vi na TV, assim, sabe? Aí a gente começa a banalizar essa luta entre bem e mal, o que é perigoso, porque a gente está inserido nela. E uma hora, por mais que a gente diga, meu Deus do céu, vamos sair correndo disso, a gente vai tomar uma decisão ou de um lado ou de outro. Não no extremo do endemoniado que está lá vomitando, não é isso. Mas nas vozes, às vezes, um pouco silenciosas, assim, vamos dizer, se é que dá para dizer isso, que estão falando através de nós. E aí nós podemos usar um termo extremo, eu acho extremo, mas que cabe, que é o termo que você usou, uma pessoa endemoniada. O que é uma pessoa que é uma voz para que o diabo fale através dela? Claro. Não uma pessoa que está fora de si. Mas esse exemplo de Pedro, para mim, é muito clássico, né? Porque ele não falou uma coisa pesada. Não. Ele não falou nada assim. Ele falou uma coisa até bonita, assim, se você for ver. Olha, Senhor... Nossa, que Pedro... Que agiu de compaixão com o Senhor. Isso. E acho que teve até um outro momento, se não me engano, no momento da transfiguração, que eu não lembro quais foram os discípulos falaram assim, vamos acampar, vamos ficar aqui com eles e tal. Sei. Então, assim, às vezes é nessa mensagem sutil mesmo, de que é uma bela palavra, uma bela frase e tal, mas ali tem um engano, um risco que incorre, que é isso que eu acho que o Wesley também comentou. Exatamente. Assim, de que é nesse momento que... Não é quando tá lá uma manifestação virando a cabeça e tal, quer dizer, aquilo te assusta, você até afasta. Porque dificilmente a gente vai presenciar isso. Quer dizer, quem sou eu pra dizer, a gente não sabe o futuro, mas... Não é que não, mas é difícil, né? A gente vive um momento, igual os momentos de atuação do mal. Hoje, a gente não tem isso tão evidente na nossa rotina, no nosso dia a dia. São casos pontuais, né? Que até eu acho que, não sei, posso estar enganado, talvez por influência de filmes e séries. Ou do mal. Mas eu acho que na Idade Média isso acontecia com muito mais. Tanto é que acho que foi ali que a Igreja Católica começou a desenvolver dar essa atenção especial ali a esses rituais ali, essa coisa meio obscura.
Então eu acho que essa atuação, assim, ela passou a ser muito sutil, sabe? Eu acho que essa atuação ela vai se moldando de acordo com a realidade, as épocas. A gente vive numa época muito relativista, numa época muito assim, pô, qualquer coisa, tal, sabe? Aquela coisa de não ter verdade ou mentira, qualquer coisa é certo. Então eu acho que talvez o mal esteja... E aí, não é só essa forma de atuação também, mas é uma das formas às vezes principais. Nesse discurso fácil, né? Esse discurso já fácil. É a grande atuação. Que é um discurso bonito, né? E entrando na questão de igrejas, cara, quantas igrejas você vê, ou quantos sermões às vezes a gente assiste, que a Bíblia não é aberta? Qual que é o problema? Pode ser uma mensagem bonita, legal, mas você corre um risco muito grande de ter ali uma pessoalidade da mensagem que não seja vinda de Deus. E se não é vinda de Deus, é de outro lado, entendeu? Então a gente, se algum dia a gente for fazer uso do púlpito ou influenciar pessoas, aqui a gente está tendo um bate-papo, né? Enfim. Acho que a gente não vai, por isso que a gente está aqui agora. Mas nem a nossa ambição, eu acho. Mas assim... Quanto mais Bíblia a gente colocar, menos riscos a gente vai ter de colocar uma pessoalidade na mensagem. Quando a gente Desculpa, ninguém está vendo, isso aqui vai ser um corte. E quando a gente coloca toques pessoais, a gente corre um risco de ter algo que não vem de cima, né? Vem de outro lado. Vocês vão beber água agora? Querem parar um minutinho? Quer água? Não, a gente... Porque essa água aqui é distribuída pela Imperatriz, uma patrocinadora. Não, eu acho que isso realmente é uma mudança aí da atuação e que para a nossa sociedade é muito mais perigosa mesmo, justamente porque ela não tem essa aparência do mal, né? Essa atuação sutil, muitas vezes manifestada de forma bonita, em forma de palavras bonitas, mas que traz uma mentira, um engano ali que é capaz de levar muita gente pro caminho do erro, né? E é diferente daquele, não, nós temos que chamar o pecado pelo nome, uma mensagem às vezes extremista. Não, a gente está falando assim, só de não... erro continua sendo erro. Não adianta a gente querer relativizar, porque o perigo está justamente nesse detalhezinho aí. Sim. Às vezes, numa voz aveludada, numa palavra de uma pessoa que se diz ministro de Deus e tal, ali tem um engano muito grande. E que se a gente não tiver, por isso aquela clichê de estivermos ancorados na palavra, estudando a palavra, a gente acaba sendo enganado também. E a Bíblia até fala que em alguns momentos até os próprios escolhidos serão enganados, porque o mal tem essa atuação, né? Depois a gente até pode falar aí dessas atuações do mal, né? No questão de milagres e questão de outras coisas que E esse contexto desse texto que você falou aí é um contexto de confusão, porque o mal é muito parecido com o certo. O contexto desse verso é o errado e o certo são... Vai chegar uma época que vai ser tão confundível, vamos dizer assim, porque a gente acha o mal é o extremo, o bem é o extremo. Eles vão estar tão próximos que, se possível fosse, enganariam até os escolhidos. Esse é o contexto desse texto. Mas esse texto é legal por causa disso. O engano é tão grande naquele momento que, se possível, né, até os escolhidos seriam enganados, mas não é possível enganá-los. Né? Se possível fosse, eles seriam enganados de tão grande que é o mal. Mas por causa da palavra, por causa da palavra, porque eles estão sabendo exatamente o que está acontecendo, então não é possível enganá-los. Né? Mas se possível fosse, eles seriam enganados. Então traz esse consolo para nós, né? Essa esperança de que, na verdade, a nossa única salvaguarda, né, em relação aos ataques do inimigo na nossa vida, né? Esse inimigo que veio, né, aparecendo cada vez mais aí ao longo da história, né? E hoje ele também tem as suas atuações aí, de maneira personalizada hoje, quem sabe, né, de acordo com a época que a gente vive, com as coisas que nós temos, né? E de acordo com as pessoas também. De acordo com as pessoas, né? Quais ele trabalha. Tentação personalizada. E assim, tentações personalizadas. Quem somos nós também para analisar o inimigo, né? Mas assim, se a gente parar para pensar... O Wallace tem uma nota de demonologia. A época de Cristo... Satanás sabia o que estava acontecendo na história da vida dele, vamos dizer, na história não só da humanidade, mas na história do mal também. Então ali ele jogou as últimas fichas dele, porque na cruz a coisa foi resolvida. E assim, eu não sei se Satanás tem plena ciência disso, mas assim, ali ele jogou tudo, mas ainda ele pô, eu vou levar quem eu puder comigo.
E aí você pensa, tá, mas qual o interesse? Como que ele atua? Como que ele vai levar se ele não aparecer? Cara, colocando na nossa vida princípios de acordo com o que ele prega. Egoísmo, orgulho, pô, deixa que eu resolva. A não dependência divina, glória para Deus para quê? Adoração a Deus para quê? Que foi onde tudo começou. Então, assim, o contexto dos evangelhos, o contexto de Cristo, ali foi a última ficha dele. Na cruz a coisa resolveu pro nosso lado. Vamos dizer assim. Então, apesar da gente ter essa... por isso. Exatamente. Apesar da gente ter essa disputa... Da gente até a gente morrer, a gente viver cercado de mal e bem, a gente já tem a solução final. A gente já falou bastante sobre isso e essa esperança é o que nos guia, assim. Agora, as maneiras de atuação de Satanás, eu acho que no desespero ali a personificação foi maior. E talvez a gente tenha uma leve ideia do que foi para Cristo a cruz, simplesmente pelos fatos ali dos escritores colocarem aquilo, né? Não, da tentação, do Getsemane, da cruz em si, de como foi, dele pedir, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, do extremo que foi para Cristo, a gente tem um pouquinho disso aí. Eu acho que a gente não entende plenamente isso mesmo sendo pessoas que sofrem, né? Nós partilhamos um pouquinho desse sofrimento, mas eu acho que o peso carregado ali, eu acho que não tem como a gente mensurar através de palavras ou através do que a gente tem nos evangelhos, nos relatos ali. Mas eu acho que é muito assim, válido a gente analisar por esse lado. Satanás ali jogou pesado porque ele sabia ali estava uma grande definição em relação aos rumos da entidade dele, né? Do mal ali, do que ele representava, do que ele representa ainda até hoje. E a partir dali, a briga dele não é mais com Cristo, vamos dizer assim, porque ele queria a todo custo mostrar, não, alguém tem que morrer, não, eles não merecem a vida eterna, não é assim, para salvá-los. Então existe um universo todo observando isso. Não, você colocou eles para ir, não, Cristo veio, pagou o preço. Então a partir de agora, a disputa de Satanás vai ser levar o maior número de pessoas para o destino dele que já foi traçado, já foi definido lá na cruz. E aí a gente vai fazer parte disso. Independentemente de a gente querer ou não, esse mundo vai acabar, o bem e o mal existem, sabe? E graças a Deus por isso. Cristo vai voltar um dia para dar essa recompensa que ele já pagou. Então, assim, a atuação de Satanás hoje é muito mais personificada, muito mais nessa vida fútil que às vezes a gente leva, e muitas vezes nem fazendo tanto um contraponto em relação ao que é certo, mas simplesmente mascarando aquilo que é errado de modo que aquilo que é errado pareça certo para a maioria. Então a gente vive num mundo disso, a gente não... Dificilmente, lógico, a gente tem, né, um movimento satanista, e óbvio, isso é aberto. Hoje em dia existem pessoas seguidoras de Satanás, né? Mas naquele muro ali, é muito mais fácil Satanás nos enganar pela proximidade do seu convencimento em relação àquilo que a gente acha que é certo. Então essa proximidade é que aí talvez esteja o nosso problema. A gente às vezes diz que segue a Cristo, mas a gente não segue a Cristo. A gente na verdade está seguindo uma meia verdade. Principalmente que a gente segue uma meia verdade, a gente segue o outro lado da verdade, não aquele correto, né? Não sei se me fiz entender. Eu não entendi, mas eu só concordei aqui, porque era a vez do bola. Já tá tarde. No decorrer de toda a Bíblia, possessões demoníacas, os exorcismos, né? E todos os outros sinais indicativos da presença deste ser maligno, né, central, vão se tornando cada vez mais frequentes até se manifestarem por completo. E esse fenômeno do aparecimento gradual de Satanás tem o seu apogeu justamente no período em que coincide com a vinda de Cristo, né? Como Wesley falou, isso não é coincidência que aconteceu. Não, era o apogeu. Todo o Novo Testamento, né, começam a acontecer essas coisas, de maneira que 27 vezes no Antigo Testamento todo, e só nos Evangelhos já é 69 vezes que aparece. E 511 vezes no Novo Testamento, como eu falei. Então, assim, de repente a coisa... Satanás saiu do armário, como se diz, né? E começou a sua atuação, né? Do desespero, né? Em todo o Novo Testamento e mais particularmente nos Evangelhos, Satanás se manifesta com maior frequência e regularidade, principalmente por meio também dos seus seguidores, né? Os demônios, e por meio dos quais chega até a causar a impressão de que ele é onipresente, né? Que essa é uma informação interessante também. Tem uma equipe, né? Ele tem uma equipe, mas Satanás ele não é onipresente. A onipresença, ela é um atributo de Deus somente, é um atributo incomunicável de Deus. Só Deus ele é onipresente. Deixa eu só fazer um parênteses para tu continuar nesse da onipresença, porque eu lembro de ti já ter até ouvido, não era de pastor, era de lideranças, assim, de que a gente tinha que tomar muito cuidado quando orasse, assim, para Satanás não ouvir.
principalmente daquilo que a gente fala, faça de mim a tentação, não sei o quê. Isso aí. Né? Pastor Osni, se eu não me engano, foi que falou isso aí uma vez. Mas assim, a gente tem que tomar cuidado, porque senão se fala e Satanás sabe exatamente onde você cai e tal. E quando você é criança e ouve uma coisa assim, você fala, então não posso, senão Satanás vai ouvir aqui. Primeiro você precisa da oração para Satanás saber o que ele vai... Aí que tá. Tem a outra questão, a onipresença, que é um atributo realmente divino, né? Outra questão, se ele ouvir, eu tô orando para Deus, que eu entendo que é um ser superior, que é muito mais poderoso. Então, Sim. assim, também eu já tô colocando em xeque, não, pera, que se ele ouvir, ele é mais forte. Então eu coloco até em xeque essa soberania e o poder de Deus. Mas é bem importante isso, né? De a gente falar assim... Muito importante. Que, às vezes a gente dá até força e poder muito maior do que ele tem. Muito maior, exatamente. Esse é um ponto importante, Júlio, que depois até a gente queria falar sobre isso, que é essa questão assim, Satanás, né, a pessoa agora de Satanás, né, que foi revelada aqui depois no Novo Testamento dos Evangelhos, ele não é assim a antítese de Deus, entendeu? Satanás, ele não é Jesus aqui e Satanás, eles são os adversários, força com força. Que ganha por pouco. Ganha, né? não, tá ali, tá empatado, Não existe isso, entendeu? Eu acho que por isso que tem essa atuação tímida já de Satanás, entre aspas, né? No Antigo Testamento, já por isso assim. Porque na verdade Deus, ele é protagonista do Antigo Testamento todo. Tudo que acontece na Bíblia, tudo que acontece no Antigo Testamento é Deus que faz. Tanto que tem aqueles textos lá de Isaías, lá 45, né? Eu crio o mal, Deus falando, né? Eu crio o mal, eu faço as coisas, tudo que eu faço as coisas do jeito que eu faço. Porque realmente Deus, ele é protagonista, Deus, ele é soberano, né? No Antigo Testamento, digamos assim. De maneira que existe a atuação do mal, mas ela é uma atuação assim que fica nos bastidores. Meio que Deus, ele controla essa... Se essa atuação existe, ela é controlada por Deus ainda. Deus faz a coisa conforme Ele quer, conforme Ele deseja. A atuação do inimigo é limitada ao que Deus quer ou ao que Deus não quer. A gente vê isso no livro de Jó, né? Jó, em tese, Satanás perguntando para Deus o que ele poderia fazer com Jó. Ele não poderia chegar e fazer o que ele quisesse. Em tese, o Satanás atuou em Jó naquilo que Deus permitiu que ele fizesse. Daí a gente só tem que voltar lá ao episódio do sofrimento, para não entender que Deus, então, para esse ele permite, para aquele não permite, Sim. aquela outra coisa. Mas Não. o contexto da soberania... No contexto assim de que toda essa questão que nós estamos falando aqui tem que ser entendida dentro do contexto do Antigo Testamento, de como aquelas pessoas entendiam que acontecia coisa, né? Então, como não era muito revelada essa questão desse arqui-inimigo de Deus, não existia essa pessoa, era uma coisa assim mais de uma atuação maligna, né? Digamos assim, né? Um espírito, como eu falei, né? Eles entendiam que eram espíritos ambivalentes. Um espírito é ambivalente, não sabe se ele é de Deus ou não. Ele age, às vezes ele age de Deus, às vezes não. Então era uma coisa assim difusa, assim, né? Mas isso era a maneira como eles interpretavam, né? E como se parecia a coisa para eles, né? Não que Deus age o mal, essa coisa, não. Tanto que depois, no Novo Testamento, daí Satanás coloca suas caras, né? Porque Cristo aparece, chega Cristo na parada, e daí, digamos assim, as máscaras caem, né? E aí a gente fica sabendo exatamente quem é quem é Satanás. Vai aparecer a figura do diabo ali, diabolos, né? Que é a palavra ali, do grego e tal. E daí Satanás dá as suas caras, assim. Mas ele realmente é esse anjo caído e tal, né? Conforme a Bíblia fala, mas longe de ser assim uma figura que esteja à altura de Deus, né? Muito menos ainda que tenha alguns dos seus atributos, né? Os atributos de Deus ali, da onipresença, da onipotência, da onisciência. O Satanás, ele não é onisciente, ou seja, ele não sabe todas as coisas. Você está pensando numa coisa agora, ou ele não tem como saber isso, entendeu? Isso é uma coisa que só Deus tem acesso. Né? E ele não é todo poderoso, ele não é onipresente, ele não está em todos os lugares ao mesmo tempo. Pode ser que por eles serem muitos, né? Eu acredito que não sei.
que assim, o número dos demônios às vezes são até superior ao número de pessoas que existem no mundo hoje, não sei. Não dá pra gente ter Então, assim, por eles serem número, né? muitos, né, a atuação deles é uma coisa assim grandiosa, mas E com relação a saber o que a gente. Qual a nossa predisposição à tentação, não precisa de muitos, né? não. Uma observação tu já vê nas cagadas que a gente gosta Na de cair, verdade, então. não precisa de ninguém. E esse é o texto que eu queria citar, que é eu o até fiz texto um gancho pra de isso. Tiago 1, verso 12, que diz assim, ó: feliz é aquele que suporta com paciência as provações e as tentações, porque depois receberá a coroa da vida que Deus prometeu para aqueles que o amam. E quando vocês forem tentados, não digam: acho que esta tentação vem de Deus. Deus nunca é tentado a fazer o mal. E Ele mesmo nunca tenta ninguém. A tentação, olha só o que a Bíblia fala aqui, Tiago 1,14. A tentação vem dos nossos próprios desejos que nos seduzem e nos arrastam. Então, assim, pra gente quebrar um pouco também, Júlio, essa coisa assim, ó, que o diabo tá na minha cola, o diabo tá aqui O devorador, agarrado. né? É o devorador. Ele é o devorador. Eu tô indo no banheiro, ele tá atrás de mim, tá no meu encalço. Essa coisa não é assim. A gente sabe que o diabo, ele é o originador do mal. Ele tem uma atuação no mal, do mal aqui no nosso mundo. Porventura pode ter uma atuação mais personalizada, quem sabe em cima da minha pessoa. Se dedicar um pouquinho, né? Se dedicar um pouquinho, dependendo da situação. Mas em tese, assim... Mas isso aí não precisa nem ser o diabo pra saber, né? Também. A gente dá umas bandeiras que não... não. Só que em tese, assim, Júlio, ó, o meu pecado, a minha tentação... Mas assim, ó... Quanta cagada a gente faz influenciado por outra pessoa que viu alguma coisa. Não, ali ele vai roubar, ou ele vai sumir. Não, ali já nas pequenas Então, atitudes assim, que a gente peca e a gente é tentado pela nossa própria concupiscência, como diz aqui, né? Pelo nosso próprio desejo. E vira uma muleta também, né? Tudo a gente coloca... É por isso que eu falo, às vezes ele é culpado e coitado, porque não o tem diabo- nada a ver com a história, né? Cara, os atributos do diabo são os atributos de um anjo. Exatamente, De vários anjos, né? Vamos dizer que é uma galera. Igual Uma você galerinha. falou, eu imagino que seja maior do que o número de pessoas também. E o anjo acho que consegue cuidar de mais de um também, mas enfim. Aí entra A no campo gente das não é lá grande suposições. coisa também, então dá Mas pra... assim, coitado do Legião ali, que alguns... E assim, É que se tava só faltando jeito. se a gente colocar em relação a céu, em relação à quantidade, em relação à terça parte dos anjos, que é o que a Bíblia diz que topou ir para esse lado, a gente não tem só a Terra, a gente tem um universo, né? Então eu acredito que existam outros seres. É outro episódio também, mas dá para acreditar nessa suposição assim? Então eu imagino que o Criador tenha anjos de acordo com as criaturas. Os anjos também são criaturas, né? Vamos dizer assim, em que mundo, enfim. Só que numa esfera diferente do que a gente está. Mas os atributos do diabo são os atributos, os superpoderes, vamos chamar assim, são de um anjo. Ele é um anjo, ponto. Ele não é um criador, ele não é Deus. E não é porque ele virou o diabo que... O diabo não criou nada. Agora, ele tem anos de atuação, ele conhece bem o que ele faz, ele sabe muito melhor do que nós. Se a gente for bater de frente, Conhece bem a Bíblia, conhece bem a gente, conhece bem o coração humano, conhece bem o pecado. Ele é um dos... Ele também foi não digo vítima, mas foi participante desse Foi o primeiro pecado. que entrou em contato para conhece como um causa, né? Exatamente. Mas também não adianta a gente dizer assim, não, o diabo está atuando na minha vida, eu não consigo mais levantar. Existem outras situações também que não são o diabo. E outra, qualquer tentação, qualquer situação, e a Bíblia é clara em relação a isso, que venha até nós, Paulo diz que não há nenhuma tentação que a gente não possa suportar. Entenda o suportar como buscar o auxílio divino em relação a uma situação que a gente está passando ou uma situação que a gente está evitando de passar, né? Enfim, a tentação em si. Mas vira uma desculpa para tudo, vira uma coisa assim, a gente nem sabe o direito, o bem e o mal, mas coloca no diabo tudo, coloca a culpa de tudo que vai, aí eu perdi o emprego, foi o diabo, eu não sei o quê, mas a gente não se qualificou, a gente não foi atrás, a gente não valorizou enquanto a gente tinha, e aí que são as bolas de neve, vamos dizer assim, que a gente coloca e terceiriza a culpa. É assim na vida. E é assim no mundo espiritual também, né? Então a gente tem que parar um pouquinho de, às vezes, saber que essa luta existe, mas saber que nós temos um Deus que nos prometeu vitória quanto a isso. Então o mal existe, ponto. É uma realidade, a gente já nasceu nessa realidade. Mas um Salvador também existe.
Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Vamos começar agora. Vou colocar isso Vem no com meu a câmera. meu Twitter aqui. Então, assim, não adianta a gente colocar como desculpa para todos os fracassos ou desistir de lutar nessa vida por uma esperança maior, por uma vida ao lado de Cristo, dizer não é muito difícil, não é para mim. Não, o diabo existe, mas Deus, Cristo colocou condições para que a gente busque a Ele e através dele, através da cruz que a gente já conversou aqui, a gente tenha vitória sobre tudo isso. O fato de a gente estar conversando sobre o diabo é para a gente saber que ele existe, saber da atuação dele, mas saber que a atuação dele tem limites e limites muito claros e muito estabelecidos. Ah, mas veio tal coisa, Jó. Ah, mas Deus permitiu. Poxa, é difícil a gente entender isso. É difícil, mas entenda. Tudo nesse mundo, caído e desgraçado do jeito que ele está sob a jurisdição e o controle divino. Deus nunca vai perder o controle desse mundo, apesar de Satanás ser chamado de príncipe dessa terra. Mas nada do que aconteça, venha acontecer, ah meu Deus, mas vai vir uma desgraça, eu não tenho solução. Deus disse que tem. Deus disse que há esperança para o nosso maior problema. Ah não, a morte eterna, não vou sair daqui desde que a gente queira, desde que a gente aceite. E isso que vocês comentaram também sobre... A gente gosta realmente de colocar sempre na nossa incapacidade, incompetência e muitas vezes preguiça de arrumar as coisas na nossa vida, a gente joga para Satanás. Ah, eu tô com problemas financeiros. Ah, é porque é um termo, o devorador veio aqui. Não, foi você que pegou o cartão de crédito, foi usou e não tinha saldo suficiente para bancar essa tua vida. Ah, porque eu caí. Muitas vezes eu fui com meus 2 pés e tal, em busca daquilo que eu caí. Então assim, a gente gosta de sempre terceirizar os problemas para os outros, e quando a gente não encontra no outro, a gente joga, não, isso aí é Satanás me fez cair. Não. E quando for Satanás, Deus vai atuar com muito mais poder e vai trazer essa vitória que já é garantida. Agora, naquilo que eu tenho que fazer minha parte, não espere que Deus venha me pegar, me colocar no colo e falar, não vai lá. Não, ele deu capacidade suficiente para a gente tomar nossas decisões, para a gente raciocinar sobre o que é certo e errado, para a gente ir atrás da verdade através da palavra dele para entender as coisas. Só que a gente vive numa sociedade hoje que quer viver numa mordomia gigante, onde todas as coisas têm que ser na mão, na hora, faz birra se não entrega, se não tem. E quando tem um problema que a gente erra, a gente terceiriza. Não fui eu. Aí entra aí no caso de Eva. Não, Senhor, foi a serpente. E Adão, foi a mulher. Adão, não, foi a mulher. Nunca foi a culpa de ninguém. A culpa em Deus, né? A culpa foi sobra pra Deus. Foi a mulher que tu me deste. No fim, a culpa é. Em uma frase ele colocou em 2. Ele chegou e soltou essa pra Deus na cara dele. Foi a mulher que tu me deste, Senhor. Errado não tava também. Um dia a gente vai falar sobre o papel da mulher aí, o patriarcado, essas coisas. Não é assim, ó, só finalizando o que você Wesley falou. vai ser cancelado por esse comentário misógino. Isso, sem graça. Mas E é assim, importante refrisar. Não é finalizando. E assim, não, só finalizando esse negócio que você falou aí. A gente deve gastar energia com aquilo que está na nossa mão resolver. Aquilo que não está na nossa mão, ou que a gente coloca os assuntos extras, né? Uma doença, sei lá, uma tragédia grande. Só entrega na mão de Deus. É dele o tempo, é dele a sabedoria, ele nos criou. E um dia ele vai nos explicar tudo que a gente está passando, todos os problemas que a gente tem. Então assim, vamos gastar energia naquilo que a gente pode resolver, naquilo que a gente pode correr atrás, buscar a Deus. Poxa, tenho forças, tenho saúde, tenho capacitação, tenho dinheiro para ir, tenho tempo para resolver. Usar isso de uma maneira, tanto é que nos princípios que a gente tem, assim, nos dons que Deus nos dá, o tempo é o maior deles, né? O que a gente está fazendo com o nosso tempo livre, na nossa... Poxa, o que a gente está buscando, o que a gente está indo atrás? A gente vai colher os frutos disso um dia. Agora, aquilo que não está na nossa mão, que foge, que precisa de um milagre, entrega para Deus, cara. Ele já disse que ele é maior do que o problema que está ali. E vai ser resolvido da melhor maneira aos olhos de Deus, não a nós. Então isso se chama fé, isso se chama confiança, isso se chama deitar a cabeça no travesseiro e ter a certeza que Deus estará atuando e trabalhando por você naquilo que você não pode fazer. E se chegar um dia que você não tenha nem saúde para ir atrás, entrega para Deus essa situação. Sabe, essa dependência de Deus nos faz ser independente do diabo. Vamos dizer assim, a gente começa a soltar um pouquinho essa amarra da desculpa, né? E coloca essa dependência, porque daí sim a gente vai ter não digo uma muleta, mas vai ter alguém em quem colocar ou depositar a nossa fé e as nossas esperanças de que a coisa no final vai dar certo, da maneira dele, né? E aí a gente começa a entender um pouquinho esse caminhar do bem e do mal e coloca o mal no seu devido lugar, né? Esse que é
Esse que é o equilíbrio do E caminhar. E essa, Júlio, também, comentando novamente aquela questão desse engano também em relação do celular. É só por causa que eu vou ler o texto aqui. Ah, tá. Por causa dessa... Esse também é um outro engano que existe em muitas igrejas por aí, né? Igrejas pentecostais, neopentecostais geralmente. Cite 3. Que primeiro a gente falou dessa questão de dar esse protagonismo pro diabo nos cultos e tal. Sim, ele virou astro, né? Virou o showman ali, o personagem da noite, né? Ó, o diabo aqui, vamos conversar com ele e tal, aquela coisa, né? Mas o outro engano também que existe geralmente nessas... Pode estar em todos os lugares, mas geralmente, né, mais assim, escrachado que a gente vê, são nessas religiões mais neopentecostais, assim, né? Trazendo realmente, justamente essa questão de o diabo ser culpado por todas as coisas. E aí vira esse ciclo vicioso, né? Que a pessoa não passa a buscar dentro da palavra e dentro de um crescimento, de uma maturidade espiritual, o seu avanço na questão da sua vida ali. E aí sempre fica nesse ciclo vicioso, assim. Eu caí, vou lá... Satanás, aquela coisa, o diabo tá tentando o diabo, me derrubar, e daí o diabo tentando me derrubar, o diabo isso, o diabo aquilo, o diabo isso, o diabo aquilo. Aí vou para lá para me libertar, para receber um livramento, para orar, para, sabe, assim. E aí isso vira um ciclo vicioso e a pessoa não amadurece espiritualmente, né? Então eu lembrei daquele texto ali de Efésios 1:6, né? Que Paulo estava falando sobre essas questões da fé, né? Essas questões do crescimento na graça, do crescimento em Cristo. Ele fala aqui, né, até que Cristo volte, ele cita aqui no capítulo 1 de Filipenses, ele cita umas 4 vezes ali, até que Cristo volte e tal. E aí no verso 6 ele diz assim, porque eu tenho certeza que aquele que começou uma boa obra em vós, ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então olha só, a gente está falando de uma vida inteira, é um processo que leva uma vida inteira. Isso é uma coisa que tem que estar bem colocado assim, porque a Bíblia trabalha em relação à santificação, em relação a essa coisa de vencer Satanás, de eu amadurecer espiritualmente, de eu crescer na graça e no conhecimento do Senhor. É uma coisa que vai levar a vida inteira. São pequenas ações, pequenas demonstrações que eu tenho com Deus, uma vida de oração que gradativamente vai crescendo, uma vida de estudo, leitura da palavra de Deus, um contato com Deus. Isso é aquilo que Pedro tem em mente quando ele diz assim, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Porque não é resistir assim, se segurar em algum lugar, não, é resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E a resistência ao diabo ele vem dessa questão agora que eu acabei de colocar. Você tem que estar nesse caminho, né? Que esse caminho vai levar uma vida inteira. E hoje a gente vive uma geração que vem já acho que de uns 20 anos para cá, né? Que é isso, mas a gente compara a vida cristã a essa coisa da Wesley, por exemplo, né? Que corre, que faz o exercício dele. Não, mas é sério. Cara, se eu começar a correr amanhã junto com Wesley, eu não aguento correr 1 quilômetro. Não aguento correr 1 quilômetro. Mas daqui a pouco eu consigo. Paulo, né? Usa o exemplo da corrida, né? Ele usa o exemplo da corrida. Exatamente. Daqui a pouco eu começo a perder daqui a pouco eu começo a perder um pouco de peso, vou fazendo uma academia, vou criando fortalecendo, daqui a pouco eu consigo correr 2, daqui a pouco eu consigo baixar meu tempo. Assim, tenho certeza que com Wesley foi assim quando ele começou. A vida nossa espiritual, cristã, ela é uma vida assim. É uma vida de academia. Eu não consigo o resultado de uma hora para outra. Não é assim, vencer o diabo e pronto. Não, o diabo ele é uma figura ali terrível, é o nosso inimigo, entendeu? Mas, como os próprios evangelistas ali, Paulo disse, né, em outros lugares, maior é aquele que está comigo do que aquele que está no mundo, né? Falando da figura de Satanás ali. Então isso a gente tem que ter essa coisa em mente, sabe? E eu não lembro se quando ele fala esse tema, ele faz um comparativo com aquilo que acho que foi Eliseu que fala muito mais que são os que estão conosco do que os que estão com eles também. Isso, exatamente. Assim. Eu lembro de se não me engano foi uma pregação, o cara fez essa analogia dos dois assim. Sei. Então sempre reforçando de que o poder de Deus
é incomparável. Sim. Muitas vezes a gente se pega dando mais força ao diabo e às vezes ele deve até ficar feliz, né? Que a gente joga tanto poder, tanta força pra ele que parece que ele é Deus. Sim. E é o contrário. É por causa que nós somos pecadores, a gente vê a força da atuação do pecado em nós. E a gente atribui isso ao diabo, à figura. Só que, claro, ele é o homicida desde o princípio, né? Ele que criou a merda toda, digamos assim. É. Mas só que hoje a atuação que tem nele não é uma atuação que ele está aqui nas minhas costas, aqui no meu ouvido toda hora. Não. Como eu falei, um momento ou outro, quem sabe. Mas é uma coisa minha, é o do pecado que está em mim. Então, só que eu consigo ter vitória sobre isso só através de Cristo e com Cristo e através da sua palavra. Por isso que eu estou dizendo, eu volto a dizer, só que isso não é uma coisa que vai começar hoje, vai terminar amanhã. Isso é uma coisa que vai levar a vida inteira, cara. A gente vai ter muitos momentos difíceis, tá? Existe aquele momento assim que os dias de chuva, dias de frio, dias que você está cansado. Estou fazendo ainda analogia da questão da academia, né? Cara, mas só que tem que passar por esses momentos. Se você não for quando está chovendo, se você não for quando está frio, se tu não quiser encarar mesmo o negócio, ter disciplina para fazer a coisa acontecer, tu não vai conseguir. Agora, se tu levar a sério, botar na cabeça e realmente fazer acontecer, aos poucos você vai conseguindo. Aos poucos você vai conseguindo, que nem eu falei, daqui a pouco você está correndo 2 km, 5, daqui a pouco tá conseguindo correr 42. Aquilo que era Sim. É o Wesley. aquilo que era impossível no começo, Ao homem é possível ao Wesley. a pessoa vai conseguindo. Então a vida cristã, como o Wesley falou, ele vai trazer, o Paulo traz até essa analogia, e é isso. Mas só que, cara, é difícil. Tem que ter seriedade com Deus, tem que ter o companheirismo de Deus, oração. É uma coisa de todos os dias. E se você falhou ontem, volta hoje. Se falhou hoje, volta amanhã. E continua. Procura ter seriedade nessa questão, porque se você resistir ao diabo, ele vai fugir de você. A promessa bíblica é essa. Né? Então, vamos deixar um pouco assim esse diabo folclórico de lado, essa coisa assim que, entendeu? Ele realmente é poderoso, ele realmente está agindo, ele age nas pessoas, ele está por aí, ele está possuindo pessoas, existem pessoas demoniadas nos lugares onde a gente menos espera. Não vamos minimizar aqui a atuação dele, ele está cada vez mais, eu acho que na medida que o tempo se aproxima, cada vez mais e mais. Que vai bater Só no que se nós desespero, né? estivermos centrados aqui nessa palavra e levando essa vida de disciplina com Deus, a gente vai conseguir chegar em algum lugar. Do contrário, a gente vai ficar atacando esses fantasmas assim e a gente não vai chegar em lugar algum. Eu só quero voltar no assunto que vocês estavam falando antes, é que assim, existe o bem e o mal. São dois contrapontos e duas situações, não tem como a gente dizer duas forças, mas são duas situações bem definidas, ou é lá ou cá. Sim. E a gente vive num mundo de pecado, onde se a gente deixar a coisa aí sozinha, deixar inchar, vamos dizer assim, invariavelmente nós vamos pro mal. Claro. Paulo já diz isso, né? O bem que eu correnteza quero, o que o mal já tá em nós, né? fazer, eu não consigo, mas o mal que eu não quero, mal. eu faço naturalmente. Só que, qual que é o problema? A gente coloca por trás do bem e o mal, e por trás do bem e o mal existe a atuação de Deus e do diabo, a gente equivale as forças. Exato. Por quê? Porque a gente tem duas situações e até às vezes para nós mais definidas pro lado do mal. Por quê? Porque a nossa tendência, a gente nasceu num mundo de pecado, a gente tá acostumado com isso. A gente normaliza o pecado. Isso é quanto mais a gente vê certas situações, é só a gente ver há 10, 20 anos certas situações chocavam a gente não via quase. Muito porque não era divulgado e muito porque também não acontecia. Hoje virou banal, muitas coisas assim absurdas, assim, não, acabou, normalizou. Então, bem e o mal estão ali. Não é que se equivalem, eu queria achar outra palavra. Mas elas estão aqui, concorrendo, umas a outra. O diabo representando um lado, Deus representando o outro. E a gente acha que o diabo e Deus, por estarem dois lados, duas frentes, assim, de 50-50, vamos dizer assim, também tem um poder 50-50. Mas não é assim, aqui já está perdido. Aqui já está ganho. O grande problema é a gente abraçar esse lado de cá, porque a nossa tendência é abraçar o lado de lá. E aí fica muito mais difícil a gente guerrear contra o diabo, que tem muito menos influência do que Deus. Por quê? Porque a nossa tendência é um pezinho para cá. Então a nossa luta é essa aqui, é essa dificuldade, essa caminhada, não abandono.
vai ser 42 quilômetros até o final, mas não desiste no meio, se prepara para fazer isso. Vai até a tua jornada, porque o que está do lado de cá é mais forte do que o que está do lado de lá. Mas, de novo, a nossa tendência é desistir, é fazer uma vez e depois, não vou mais, é difícil, vai doer, vai incomodar, vou ter que abrir mão de muita coisa. Então, assim, por ter bem e mal definido, a gente equivale muito diabo e Deus. Mas não é bem assim. É só a gente tomar as decisões pro lado de cá, que a força do lado de cá vai ser muito maior para nos tirar da lama que a gente tá do lado de lá. E na verdade... Esse era do mal ou do bem? O vazio era do bem. Peraí. E na verdade, né, Júlia, o termo ali bíblico, que é o termo da justificação pela fé, é um termo muito interessante, porque a justificação pela fé, ela trabalha em duas frentes. Primeiro, ela é a frente da salvação, a frente do perdão, que você não faz nada, mas Deus te justifica. Justificados, pois, né, mediante a fé, através de Cristo. Então, não é uma coisa que eu faço, não é uma coisa que eu trabalho, mas é uma coisa que Cristo fez por mim, né? As vestes que não eram minhas são colocadas sobre mim e eu recebo o mérito que não é meu, né? Que é essa coisa da justificação pela fé. Só que a justificação pela fé tem uma segunda atuação, que ela não é somente esse perdão e essa salvação. O pastor Érico Tadeu Xavier. Érico Tadeu Xavier, nosso saudoso Érico. Foi quem te batizou? Foi quem me batizou. Ele dizia assim, que a justificação pela fé, ela é um super perdão, porque junto com essa salvação e junto com esse perdão, também vem essa força que o Wesley está falando, para você conseguir dar esse passo, entendeu? Jesus, ele não te salva e vira as costas e abandona. Ele traz junto essa força e uma coisa assim que vem pelo Espírito, né? Para que você consiga dar esse passo e faça essa escolha e vai, sabe assim? Ele vai ajudando ali, digamos assim, né? Tem uma ajuda, tem uma força junto, né? Então isso é que é legal, assim. Então a gente, através da palavra, né? Através da oração, existem ferramentas, né? A gente abre lá a Bíblia em Efésios capítulo 6, Paulo, quando ele fala sobre a armadura de Deus, né? Que ele está vislumbrando como que se vestia um soldado romano na época, e ele começa a discorrer ali várias coisas. Não, a gente tem a espada do Espírito, a gente tem a palavra, a gente tem o escudo da fé, a gente tem, sabe assim? Então assim, essas são as armas que nós temos. Oração, a palavra de Deus, né? A gente está junto com os nossos irmãos, né? A fé que a gente tem em Jesus, que dá força para continuar. Então assim, a gente tem que fazer uso das nossas armas. A gente não faz às vezes, a gente é meio tímido assim. A coisa tá ali, mas parece que é difícil essa força que está aqui na palavra ela sair para ter alguma coisa realmente prática na minha vida que sirva de alguma coisa assim. Mas eu preciso fazer fácil, isso, né? Às vezes desiste muito fácil. Voltando ali já o negócio de corrida ou qualquer coisa mais assim. Exemplos, hein? Balé. Vamos falar de balé. Corrida, vamos voltar na corrida que balé eu não sabia para onde seguir mais. Não é de cara que você vai conseguir fazer um espacate. Vai demorar um pouco. Vai demorar. De repente uma aberturinha. Depois... Mas até lá prometemos até o final prometemos até o final. No episódio 100 vai ter o espacate do bola aqui. Não vai ter. Te garanto. Não vai ter o episódio 100 nem o espacate. A gente pode gravar o 100, azar, não precisa fazer o resto. Exatamente. Né? Esse é o 100. Então, vai ter dia que você vai engrenar, de repente chega lá na metade do caminho e você desiste. Cara, recomeça e vai de volta. E assim é a nossa vida. Depois caiu, volta e vai tentando novamente. A gente tem uma predisposição realmente para chegar e desistir no meio do caminho. De tudo, de um monte de coisa. Projetos inacabados é uma especialidade da casa, né? Então a gente começa e vai, chega num determinado momento e a gente desiste. Ou vê que tá sozinho, aí larguei mão. Vai treinar, só vai sozinho, largo, volta. E a caminhada cristã é isso. Talvez a gente chegue lá no final e a gente não consiga completar os 42.195 metros de uma maratona. A gente se boicota muito, né, que eu sei a gente se boicota muito. E aí é uma guerra mental, na verdade. E a gente, muitas vezes, aí acaba querendo e entrando naquela velha, que daí realmente é uma coisa
do mal mesmo, de a gente ficar se comparando. Ah, mas o Wesley já tá completando uma maratona, eu não consigo completar nem 5 ainda. Ah, mas o Bola já consegue fazer espacate, eu não consigo nem esticar a perna aqui. Então, essas comparações com por que ele lá consegue. Então, você desiste no meio do caminho e se entrega. Mas a vida cristã, cara, é um eterno, infelizmente, até Jesus voltar. Cai, levanta e a gente vai indo. Ninguém vai chegar pronto lá pro céu. A gente vai chegar todo mundo inacabado porque não é nós, é a graça de Cristo, né? Até porque nessa caminhada vai chegar cada um num lugar. Não vai chegar todo mundo que conseguiu terminar lá. Vai chegar quem tá correndo. Não é assim. E não é por ordem de chegada, né? Não pense assim, eu tenho que atingir um patamar de santificação ali. Nós já mudamos completamente o assunto aqui também, né? Azar do Satanás também. Não, vamos mais dar ibope pro Satanás. A gente tem que atingir um patamar ali de santidade. Não. Vai chegar gente lá que nunca ouviu falar de Jesus Cristo. É difícil a gente às vezes entender isso, Exatamente. né? Por mais que isso incomode alguns. Né? Isso soa estranho. Vai chegar muita gente que nunca pisou numa igreja. Lógico, nós que tivemos essa oportunidade, vai ser exigido de nós um pouquinho mais, né? Mas assim, essa caminhada não é que todo mundo vai estar num grau de excelência ali, ó, tá todo mundo redondo, perfeito, chegou sem dor nenhuma, até finalizou. Não, vai ter gente que vai estar no início da caminhada, da jornada, da preparação, mas vai estar se preparando para tal e vai fazer parte do evento. Por quê? Porque está se preparando, está buscando, está indo atrás, está se questionando, poxa, mas o que eu preciso? Ah, entendeu, sabe? Então esse é o ponto de salvação, não é um ponto de eu fiz, o fazer só diz um pouquinho onde está o nosso foco, só isso. Mas para salvação é 0. Então, assim, onde está? A gente estamos nos preparando, estamos caminhando. Então, a gente não vai chegar lá no mesmo nível. Acho que é o único local que vai ser permitido o gerúndio ali, além do call center, né? Que a gente vai chegar lá se preparando. Ninguém vai chegar preparado, ninguém vai chegar pronto, vai todo mundo ainda tá muito uns vão ter feito um pouquinho mais, né? Não, estrelas na coroa, né? Não, eu trouxe essa multidão aí que eu ajudei a pregar. Me dar coroa, beleza. Mas não é a linha de corte não é essa, não é essa. A linha de corte se chama cruz, é ali. Você aceitou o sacrifício de Cristo na cruz, você vai viver como uma pessoa ali. Agora, os teus frutos, a tua jornada, a tua caminhada, cara, da mesma maneira que o demônio ataca cada um ou atua de uma maneira personalizada, Cristo também atua. Então a gente tem que entender que Cristo também está interessado em nos ajudar nessa caminhada. Aquilo que a gente estava comentando, desde que a gente queira decidir buscar essa ajuda, né? Então ele é um dos maiores interessados na salvação de um filho dele, de uma criatura dele que somos nós. Eu acho que nisso a gente dá muita ênfase também a que Satanás está tentando, Satanás está andando de redor, né? A gente sempre usa o texto lá, tá como um leão só esperando para dar um bote na gente e tal. E a gente sempre foca nisso, e a gente dá uma ênfase nessa gana de Satanás pela nossa vida, e a gente não dá a mesma ênfase na gana que Cristo tem pela nossa vida, no sacrifício dele, o que significa que a vontade e desejo dele é infinitamente maior do que o que Satanás tem. Porque Satanás só quer pegar e destruir, porque é aquele negócio, ele sabe que vai perder. Assim, eu não consigo bater no pai, então eu vou pelo menos machucar o filho, porque daí machucando o filho eu machuco o pai. Sim. Então ele intermedia essa etapa, já que eu não consigo mais atingir Deus, porque essa batalha já está perdida, eu não sei qual o grau de consciência, como a gente comentou aquela hora que ele tem disso, mas já que eu não consigo mais atingir Deus, eu vou atingir os filhos dele, porque atingir os filhos dele eu machuco o coração de Deus, eu machuco realmente Deus. E aí é que a gente entra nessa batalha, né? Nessa vibe, assim, né? Exatamente. Mas não é isso, né? Então, o importante é que a gente desmistifique também algumas dessas questões, né? Coloque sobre a mesa também a nossa responsabilidade em relação a isso, né? Que vem, né, de uma maturidade cristã a respeito desse assunto. Assim como Satanás, ele começa tímido, né, lá no Antigo Testamento e depois ele vem aparecendo. Hoje a gente consegue, né, identificar bem a maneira como ele atua, o que ele faz, né? Tudo que aconteceu ali com Cristo, né? E realmente isso é muito válido, assim, porque tudo isso traz essas reflexões para nós de que Cristo realmente é vitorioso. Como Wesley falou, né? A vitória é certa, a gente só precisa escolher o nosso lado. Na verdade, a gente está, né, naqueles filmes lá
da Invocação do Mal e Annabelle, aquelas coisas, Não vejo. que na verdade é a história daqueles demonologistas lá americanos, do Ed Lorraine Warren. Não conheço. Ele não conhece? Eles Nem quero trazem, conhecer. eles trazem essa questão também. Ele tem uma frase no final do filme do Invocação do Mal, ele diz assim, os diabos são seres espantosos e tal, são seres espantosos, como é que ele fala? Deus existe, o diabo existe, tipo assim, o conto de fadas é real. E basta, né, o nosso destino estará selado, basta de qual dos dois lados nós aceitarmos ir, né, no caso. É uma frase dele no final do filme, assim. E é exatamente isso, assim. Diante da revelação que nós temos hoje, né, de como essas coisas acontecem e de como essas forças atuam, na verdade a gente só tem que escolher o lado que a gente vai ficar. Né? E o nosso lado é o lado de Cristo, né? Apesar de todas as dificuldades de tudo isso, mas é o lado de Cristo. Porque Cristo ele e ele vai ser vitorioso no final, ele é vitorioso. Né? Uma coisa, tu que não gosta dos filmes de terror, mas eu tenho assisti quase todos nos últimos anos e tem uma coisa muito interessante assim. Por quê? Porque o filme foi feito por Hollywood, né? E tem um roteirista que faz o filme e tal. E geralmente essas pessoas Todos não são morrem. geralmente essas pessoas não são cristãs. Hollywood, por exemplo, né, quando ele vai fazer um filme desse, ele não tem nenhum comprometimento com a Bíblia necessariamente. Mas só que assim, ó, nesses filmes, por exemplo, esses mais famosos aí, Cristo, ele sempre vence no final. Não existe um filme de terror, principalmente desses que aparece a figura diabólica ali, né? A questão aquele filme da freira, esse Invocação do Mal, Annabelle e tal, esses filmes assim, os mais famosos. Não existe um filme que no final o diabo vença, outra pessoa vença, não. Satanás, Jesus, Cristo, né? Ou o sangue de Cristo sempre vence no final. Por que isso? Né? Que é uma coisa curiosa, né? Porque não tem esse compromisso, né? Eles não estão seguindo a Bíblia lá para poder... Ou estão, né? Não sei. Precisa no final feliz, né? Também. Mas só que... mas o final feliz poderia ser outra coisa também, né? Não necessariamente que Cristo, através de seu sangue, vencesse lá no final, né? No filme da freira, por exemplo, ela usa a freira usa um escapulário que, em tese, ali dentro tem o sangue de Cristo mesmo, de verdade, que a Igreja Católica guardou e tal, né? E aí no final, ali no confronto com Satanás, que ela Spoiler. tem cara a cara, ela... Não vai assistir mesmo. A freira lá, que seria o suposto demônio, quebra, né, o sangue para que ele seja derramado e não usado. Mas no fim, a freira antes tinha quebrado o sangue e estava com ele na boca. E daí quando tem um confronto, ela cospe o sangue de Cristo no Meu Deus, rosto de que Satanás, freira inteligente. E daí Satanás é derrotado. Eu acho essas coisas interessantes porque assim, por que o sangue de Cristo, né? Por que Cristo vence no final? Da onde que vem essas referências? Eles que estão escrevendo esse enredo, a princípio, né, não tem compromisso com a Escritura, como eu falei, não é para ter, pelo menos, né, esse compromisso ou essa questão, mas Cristo é vitorioso, ele sempre vence no final. E em todos esses filmes, diga-se de passagem. Bom, eu gosto de filme de herói, e os heróis sempre vencem. Normalmente é um que veio do céu Pra salvar. meio tal, homem, meio super-herói e tal, meio Deus, e aí vence. Mas nos Bom, filmes de toda terror também, Cristo sempre vence no final. Mas priorizem Marvel. Os filmes de aventura. Mas eu acho que é essa coisa, né? É gostoso a gente tratar dessas questões, né? Porque a Bíblia depois, lá em Apocalipse, ela vai realmente depois apresentar Cristo como vitorioso. Um vitorioso no Aquele final. que se assenta no trono e tal. E Satanás como um ser derrotado. Então, na verdade, esses filmes e esses enredos que são escritos, na verdade, ele eu acho que já em essência, assim, eles já trazem um pouco essa coisa fantástica, assim, já meio que antecipando, né? Aquilo que um dia vai acontecer, né? Antecipando aquilo que um dia vai acontecer. O Evangelho, ele serve de inspiração para que a gente entenda também essas histórias, apesar de elas não serem reais, mas elas apontam para uma coisa real no futuro.
Os contos de fada trabalham com essa dinâmica, né? Apesar de ser uma coisa que não é verdade, mas eles apontam para alguma coisa que é uma alegoria, né? Uma alegoria da daquilo que vai ser verdade no futuro. Né? Então Cristo ele é vitorioso. Né? E no futuro ele vai ser vitorioso, ele vai voltar, né? E vai derrotar os seus inimigos, né? O diabo, os seus anjos, né? A morte, né? E tudo aquilo que foi produzido por ele. Né? Então eu acho que isso é uma coisa bacana assim, de a gente refletir sobre. Sim. Eu acho que é isso, então. Não. E assim, isso não é isso. São situações. Vamos falar do diabo. Não, é que assim, eu não sei quanto tempo a gente tem. Não temos uma meta de tempo. A gente só tem que chegar em casa hoje. Não, mas não precisa ser 2 horas. 9h45. Mas enfim, só do que a gente, resumindo um pouquinho dessa última fala tua aí, a gente já tem uma situação definida. Não tem, a gente pode se estressar, a gente pode discutir, a gente pode conhecer melhor os dois lados e tal, mas a situação está definida, ponto. Quer a gente queira ou não, a gente nasceu com essa situação já definida, graças a Deus por ela, né? A gente já passou da fase da definição ali, vamos dizer. O que ainda não está definido é a nossa posição em relação, a nossa decisão em relação a essas situações já definidas dos dois lados. Os dois lados existem, já tem uma derrota, uma vitória de um lado ali. Agora a nossa decisão é que vai ser definida durante a nossa vida. Só se você for calvinista, dela já está decidida. Não, exatamente. Não, já está definida, digo, a situação entre o bem e o mal e a luta. Você calvinista, tá? A nossa ainda não. Então assim, a gente vai ter, enquanto a gente viver, a possibilidade de viver de acordo com a decisão que a gente toma diariamente. Não precisa nem ser diariamente, às vezes nas horas do dia a gente toma decisões diferentes, de lados diferentes. Não é difícil então, assim, a gente tem que às vezes deixar esse tema até mais leve do que ele realmente parece, mas a gente tem que entender que a disputa toda vai ser as nossas decisões, as nossas atitudes, aquilo que a gente vai gastar tempo, aquilo que a gente vai se dedicar, aquilo onde a gente vai botar o nosso foco, aquilo que vai ser a nossa conduta, aquilo que a gente vai fazer, deixar de fazer. Aí sim, onde eu vou, o que eu vou fazer, no que eu vou gastar meu dinheiro, meu tempo, onde eu vou levar minha família, o que eu quero para minha mente, para o meu conhecimento, o que eu quero alimentar. Então, essas pequenas decisões é que vão dizer um pouquinho do que a gente, do lado que a gente definiu estar. Não que ela nos faça merecer alguma coisa, né? De novo, um assunto maior do podcast. Mas para que a gente tome essas pequenas decisões e fique mais fácil da gente caminhar, ou desenvolver essa caminhada ao lado de Cristo. Era isso só. Acho importante, Júlio, a gente falar... começar outro Eu assunto. não vou mais acabar também. Acho importante a gente falar sobre a questão da palavra de Deus nisso tudo, tá? Porque a gente lê lá Hebreus 4:12, né? A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela é cortante, ela é como uma espada de 2 gumes, ela estraçalha juntas e medulas, ela separa, né? Ela tem um corte preciso e ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração, como diz ali. Então, assim, a palavra de Deus, a Bíblia que nós temos, que a gente tem nas nossas mãos, no celular e tudo quanto é lugar, ela é viva e eficaz. A gente precisa acreditar nisso. Isso aqui não é um livro de histórias qualquer assim, não é esse livro aqui, o pastor falando sobre a história, não é um livro qualquer. A Bíblia não é 1000 lugares para conhecer, como fazer cerveja. Cerveja feita em casa. Cerveja feita em casa. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela é cortante, ela discerne as juntas e medulas, o espírito. Então, assim, quando Cristo ele venceu, tá? Satanás, nas vezes em que teve esse confronto cara a cara, vamos dizer assim, Cristo não venceu porque ele é um herói da Marvel, lá porque ele tinha uns raios que saíam da mão dele, ou porque ele atingiu Satanás com um Hadouken, uma coisa assim, ou sabe assim? Misturamos tudo agora, desde Street Fighter até... Não, mas aí eu tô mais ambientado nesse universo, continua aí. Do demônio lá não... E a gente às vezes fica pensando assim, mas Jesus ele era Deus, né? Então tão fácil para ele ter enfrentado. A gente entra em umas coisas assim, né? Desconhecendo, né? essa questão da natureza de Jesus, como que se deu isso. Pode servir também de um assunto para um próximo podcast. Não entra nisso, pelo amor de Deus. Mas, assim, a gente deixa de lembrar, e isso precisa ser lembrado assim, que Jesus ele venceu através da palavra e da palavra somente. Não foi o poder dele, assim, no sentido poder sobrenatural, não. Ele venceu porque ele tinha um contato com o Pai,
né? E ele tinha ali o discernimento da palavra, e quando ele venceu Satanás, ele venceu através da palavra. Ele citou 3 textos de Deuteronômio lá. Deuteronômio capítulo 5, Deuteronômio capítulo 10, os textos lá da tentação de Jesus, né? Não só de pão viverá o homem, citou as escrituras, né? Então assim, não teve nenhum tipo de malabarismo hermenêutico ali da parte de Jesus. Não teve nada sobrenatural. Simplesmente ali, ele citou a escritura dentro do contexto certinho, de maneira quebrou que... as pernas de Satanás. E quebrou as pernas de Satanás. Então assim, a palavra de Deus, ela é poderosa, ela tem esse poder, tá? Se nós queremos um dia, né, vencer as investidas de Satanás contra a nossa vida, sejam elas quais forem, né, na nossa vida diária, nós só vamos conseguir isso através da palavra e da palavra somente. Não tem outro sentido, né? E não tem outro caminho. E claro, a palavra de Deus aliado também, né, a oração, a uma vida de oração, né? Assim como Cristo também tinha essa vida de oração, né? Então assim, não tem muito mistério assim. É simples, mas ao mesmo tempo que é simples é difícil, complexo, né? Eu preciso tomar essa decisão, mas a palavra de Deus, ela tem que ser o meu guia dia a dia, ela é a minha força, né? É a luz para o meu caminho, como diz lá o Salmo 119, né? E é isso assim, não existe essa pirotecnia assim em volta desse assunto. Satanás, ele é vencido, ele já é derrotado, mas ele vai ser vencido através da palavra de Deus. Vai tentar até o final. Cristo venceu Satanás através da palavra de Deus, citando 3 textinhos de Deuteronômio. É isso. Beleza. É isso aí. Beleza, Então, é isso aí. Tamo junto. Legal, fera. Decorem esses 3 versículos que serão utilizados no final. E talvez, voltando um pouquinho no teu raciocínio, venceu através disso. Mas o primeiro... Vamos começar na origem do mal agora. Não falamos sobre... Caiu do céu. Não falamos sobre a Xuxa, não falamos sobre o Pacto. Tiro, né? Isso, Rei de tiro. O primeiro ponto de Cristo, ele é saber identificar de onde está vindo, quem está falando, e saber identificar a tentação. Exatamente. E a partir dali, usar a palavra de Deus daquilo que a gente, vamos dizer assim, se preparou, ou aquilo que a gente buscou, ou na nossa rotina diária a gente se fortaleceu, para que um dia, quando o problema venha, quando a dúvida aparecer, a gente saiba identificar que não é divino aquilo. E o segundo ponto, saber que o divino pode contrapor aquilo que está nos tentando a desviar um pouquinho do caminho. E o discernimento dele já vinha da palavra de Deus, né? Exatamente. Ele sabia o que ele estava filho fazendo. de Deus, transforma essas pedras em pão. Hã? Tipo assim, identificou já o que ele estava falando. Então a palavra traz essa segurança, esse discernimento. Vamos voltar mais algum outro? Não. Vamos nos colocar em pé agora e cantar com Castelo todo Forte. Castelo Forte, que afasta, né? E é pequeno, Afasta, é um mantra, né, evangélico contra o inimigo. Isso, por causa de um texto aí, né? Você vai cantar? Não. Agora? Não. A gente vai chamar o quarteto. Melhor fazer aqui. espacate. No episódio 100, não perca. Obrigado a você que ficou até o final. Quase que nós não ficamos aqui. Tá difícil, viu? Apesar de todas as manifestações que aconteceram também. Acabou a luz, vocês não fica aí viram. uma dica, estude a Tem Bíblia. mais água. Acabou a água. Os 3 capítulos de Deuteronômio ali que serão utilizados para saber quem vai ser salvo ou não, no final das contas, né? Obrigado a você por assistir mais um episódio de Sem Fé Não Tem Graça. Obrigado aos meus queridos amigos aqui. Um abraço. E a quem mais estiver entre nós. Os anjos. De Deus, né? É isso.